Por que alguns nascem ricos e outros pobres, feios e bonitos? Por que ficamos felizes e por que sofremos? Tudo isso é por causa das nossas ações ou karma, palavra em sânscrito da Índia antiga. As ações de mente, de fala e de corpo nos levam a resultados positivos, negativos ou neutros. Os negativos são os que mais nos incomodam, pois são os que nos fazem sofrer. E todos nós desejamos ser felizes e nos libertar dos sofrimentos. O nosso comportamento é governado pelos pensamentos e normalmente ele é desenfreado, sem reflexão. Agimos quase inconscientemente em um estado distraído por hábitos arraigados. Arraigamos hábitos porque tudo que entramos em contato significa algo para nós, despertando emoções, sensações e percepções. Assim, selecionamos certas características desses fenômenos e atribuímos a eles certos conceitos particulares. As ações autocentradas são sedutoras e rapidamente esses hábitos negativos são incorporados. O autocentramento é uma visão voltada para nós mesmos e nos encaixota na forma de ser. Ao ver o outro lado da questão e aprendermos a cultivar as ações, lidando com os hábitos com os quais precisamos trabalhar, nos tornamos mais reflexivos. Assim, as nossas ações ou o karma adquirem um conceito libertador. Hábitos bons ou maus são plantados em vidas anteriores e colhidos na vida presente e posteriores, como também podem ser compartilhados entre pessoas por gerações. A teoria kármica nos encoraja a progredir, nos libertando da culpa e da infelicidade associada a ela. O Buda aponta que o efeito de uma ação só se concretiza quando todas as condições favoráveis a tal efeito são reunidas em torno dessa causa. Por exemplo, uma semente de maçã é a causa para a existência do fruto maçã, mas a semente precisa de um ambiente com condições favoráveis para realizar esse potencial. Podemos citar a luz, o calor, a umidade, a terra e seus nutrientes, a água, como exemplos de condicionantes que estimulariam o potencial da semente. Assim, ela teria uma grande possibilidade de germinar e dar frutos. Como a semente de maçã, o Buda reconhece plenamente a fértil complexidade de influências sobre as pessoas, incluindo o seu ambiente. Mas apesar dos hábitos e propensões ao longo de nossas vidas e da interdependência entre todas as coisas, ele afirmou que temos escolhas reais sobre nossas ações. Por isso, a pacificação do sofrimento é possível. E como posso me tornar uma pessoa diferente? Como posso me libertar dos hábitos negativos? Pacificando de imediato os pensamentos desenfreados. Temos que criar o hábito positivo de permanecer calmos e atentos no cotidiano. Assim, os impulsos impensados serão reduzidos. Isso se dá através da prática constante da meditação de tranquilização, focada na respiração. Ao mesmo tempo, pratique virtude. O Buda correlacionou às causas e condições a ética e a moral, visando o desenvolvimento saudável dos seres humanos, da comunidade e da sociedade. Num terceiro momento, não menos importante, podemos tornar impotentes uma variedade de ações kármicas negativas, que direcionam nossos sentimentos, emoções e personalidades. Assim, encontraremos formas de ação pautadas na virtude. E para isso, usamos atenção plena na meditação analítica. Mudaremos o curso de nosso karma e a forma de entrelaçamento de nossa vida com as dos outros. O Buda disse: não crie sofrimento, pratique virtude, seja o senhor da sua mente. Em um quarto momento, precisamos entender a nossa natureza humana. O Buda sugeriu que olhássemos analiticamente para o nosso corpo e para dentro de nós. Essa investigação foca nos 5 agregados, que chamamos de eu. Eles são a forma, que é o corpo, as sensações, as percepções, as formações mentais e a consciência.
Em relação ao corpo, ele é um outro composto de 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espaço. Observando o funcionamento do corpo, do gostar e do não gostar das sensações, do distinguir das coisas através da percepção, dos impulsos de ação das formas mentais e da nossa capacidade de conhecer as coisas, que é a consciência, o Buda viu que esses fenômenos são compostos e por isso são impermanentes. Que cada coisa surge de outras coisas, por isso não têm existência própria e por não terem, também são desprovidos de um eu fixo. Não há nada fixo. Não precisamos nos sentir compelidos a nos identificar com uma única coisa. Somos um centro de decisão composto, em constante mudança, interconectado com as coisas e todas as formas de vida, gerando karma de forma circunstancial através de um eu operacional. Tudo é fluxo como o caminho da água. Por originação dependente, todas as coisas surgem, crescem, envelhecem e morrem. O Buda nos deixou o Dharma, que nesse contexto são os ensinamentos que iluminam esses fenômenos, reconhecendo sua impermanência e não substancialidade. Essa é a visão de sabedoria. Saímos da prisão da ignorância pela compreensão desse processo. Também não basta apenas mudarmos para melhor nossa vida presente. Temos que saber morrer para termos um bom renascimento. E qual deve ser a condição mental no momento da morte? Não sabemos quando vamos morrer. Dessa forma, precisamos ter uma mente treinada para que a cada momento estejamos gerando uma condição mental positiva e que, em caso de morte súbita ou natural, direcionará de forma favorável o local do nosso renascimento, nossos pais, nossa família, nossos corpos e tudo mais, para início de uma nova vida. Caso renasçamos em condições favoráveis, isso não significa que escapamos dos resultados dos atos kármicos negativos do passado, pois eles continuam dormentes em nosso contínuo mental. Por isso que, além das ações, devemos estar atentos ao tipo de pessoa que nos tornamos. E esse tipo de pessoa está nas nossas intenções. Elas são mais importantes do que as ações em si. As intenções são os pensamentos. Eles devem ser virtuosos, onde as escolhas devem focar os benefícios para nós e para os outros, e no que prejudica o bem-estar. Sermos pacientes, generosos e éticos nos fará praticar boas ações e atrairá bons amigos. Esses amigos nos retornarão incentivando o nosso florescimento, nos tornando pessoas mais atraentes. Mesmo as ações positivas ainda são karma. Com o progresso da prática, aprofundamos a nossa visão, nos sentindo mais criativos, expansivos, habilidosos e menos obrigados a seguir uma espécie de roteiro definido. Com o tempo, essas ações positivas não decorrerão de karma, e sim de uma visão naturalmente altruísta, de compreensão e equanimidade. Dessa forma, nos libertamos do karma usando o próprio karma. O karma e o renascimento em sua totalidade são muito complexos para serem entendidos por mentes distraídas e confusas. No entanto, eles são fundamentados pelo Buda dessa forma empírica, naquilo que podemos experimentar cotidianamente. Inicialmente, isso é tudo o que precisamos para diminuir o sofrimento de imediato, gerarmos resultados positivos no curto, médio e longo prazo e começar a domar a mente. Ter uma mente desperta, livre dos impulsos kármicos, é estar realmente em atenção plena aos estados internos da mente e das situações externas, avaliando nossas ações com base na compreensão do karma e na sabedoria. Vou ficando por aqui e espero que você esteja sempre bem.